Graça e paz, sejam bem-vindos à Casa de Oração Milg para mais um estudo, Autoridade do Verdadeiro Evangelho. Vem conosco desfrutar do livro de Gálatas. Estamos chegando agora no último ponto dessa aula, a Autoridade do Verdadeiro Evangelho, ponto 4, que vai terminar esse assunto, vai fechar essa ideia e nós vamos conseguir então ter um maior entendimento sobre a carta de Paulo aos Gálatas. O ponto 4, ele começa assim: o Evangelho de Paulo trazia afirmações maravilhosas sobre Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, nos libertou desse mundo de trevas e fez tudo isso pela vontade de Deus. Isso é uma mensagem de libertação. Então, o Evangelho que nós conhecemos hoje, ele traz em si a mensagem da libertação, né? O Evangelho que fala sobre a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu em corpo, isso fala para nós sobre a libertação do pecado, libertação dos poderes malignos das trevas, libertação de uma vida vivida errada, libertação de vícios e, por fim, a libertação desse nosso corpo, né, que nós vivemos agora é um corpo mortal, e o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, nós tendo essa esperança a respeito da ressurreição de Cristo e sabendo, confiando que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele também nos ressuscitará, isso faz com que a gente consiga entender o Evangelho como algo além dessa vida, algo além desse comum, desse mundo que nós vivemos, né? O texto diz que, em obediência à vontade de Deus, o Pai, o Messias, Jesus, se entrega e ele morre. E nesse ato de entrega que ele faz, ele quita toda a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do nosso pecado, da nossa vida de transgressão. E isso faz com que você tenha uma total libertação e uma justificação pelo mérito do Messias. Gálatas capítulo 1, versículo 4, está dizendo lá: em obediência à vontade de nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Nós falamos isso na última aula e vale a pena relembrar isso, porque o Evangelho que está sendo pregado hoje em dia, ele fala que Cristo morreu para te dar o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é o próprio Cristo. O melhor dessa terra é a libertação e a vida eterna com Deus. Então, nós sabemos que a morte de Cristo, ela veio para poder trazer uma paz que tinha para ser colocada sobre a inimizade que tinha entre nós e Deus. Por causa do nosso pecado, havia inimizade, né? Porque todos pecaram, então todos estão destituídos, afastados, separados da glória de Deus. E quando nós sabemos o real motivo pelo qual houve uma crucificação e houve agora uma ressurreição do Mestre, você percebe que o Evangelho é muito além dessa vida e das expectações que a gente pode ter nesse mundo que nós vivemos. Nós temos esse privilégio que nós olhamos o Velho Testamento e olhamos muitas profecias de profetas, homens de Deus, profetizando a vinda desse Messias, né? Qual o povo escolhido de Deus, alguns aceitaram o cristianismo, alguns continuaram ainda no judaísmo, né? E nós agora estamos após a cruz. Nós temos esse privilégio de saber que Cristo já veio, o Filho de Deus já veio nos pagar o preço, pagar todo o preço, o verdadeiro preço. E como foi dito aqui, esse Jesus, a maior vitória, as bênçãos, esse Cristo dá uma vida eterna para nós, né? Exatamente, porque quando nós entendemos o sacrifício de Cristo e a real abrangência do que aconteceu pós-cruz, você consegue entender que é muito além de uma mera felicidade, é muito além de uma conquista, é muito além de algo que você vai conseguir, sabe, no seu trabalho, na sua vida casual ou no seu relacionamento. Logicamente que tudo está embutido nessa questão, sabe? Porque nós, como servos, nós também ganhamos por Cristo o direito a ter uma vida
confortável, uma vida bem estabelecida, né? E Deus quer isso. E Deus quer isso de todos nós. Dos nossos filhos, né? Mas quando nós falamos a respeito de maldição, existem pessoas hoje que se tornaram talvez especialistas em quebra de maldição. E você, pelo menos eu faço isso. O que Cristo veio fazer? Porque se a palavra diz, o texto está aqui, a gente vai ler agora, que Cristo ele se fez maldito por nós e ele quebrou a maldição que havia sobre o pecado, então por que ainda existem crentes que procuram, sabe, igrejas e os santos homens para poder fazer um processo de libertação? O sangue de Cristo não liberta? Sempre tem, a instituição sempre tem que dar uma ajudinha, né, para Deus. Deus não efetuou todo o seu trabalho. Deus, através da cruz do Calvário, o derramamento do seu sangue não foi o suficiente. Então precisa fazer algo mais. Por isso que Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está ensinando aos Gálatas e nós temos o privilégio, por isso que nós estamos a falar. Nós temos o privilégio de saber que já foi profetizado. Apóstolo Paulo, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas para nos orientar e mesmo assim muitos se levam a muitos erros, né? De querer tentar ajudar porque Cristo não foi suficiente de quebrar a maldição. Ficou algo incompleto de Deus, que Deus falou, está cravado na cruz, não está? Sim, está cravado. Se fez tudo novo. Tetelestai. Exato, está consumado. Depois tem o texto de Colossenses que fala que Cristo cravou na cruz toda a ficha de dívida, né? A lista de débitos que constava contra nós. Mas antes de eu aceitar Jesus, eu era uma pessoa pecaminosa. Como que então eu tenho que fazer uma quebra de maldição? Os meus pais, eles tinham uma quebra de maldição. Uma maldição hereditária, uma coisa que você veio recebendo palavras ao longo da vida e essas conversas furadas que a gente ouve. Exato. Se nós já chegamos à cruz e estamos crucificados com Cristo, já não somos nós que vivemos, né? Sim. Mas Cristo vive em nós. Então não há maldição que se detém Deus na sua onisciência, onipresença, onipotência. Né? Vamos entrar aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Aqui nós estamos fazendo uso da linguagem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se você for em alguma das versões Almeida mais antigas, a de 98, a de 85, você vai perceber que aqui está escrito maldito aquele que for posto no madeiro, né? Por quê? A crucifixão, né? a execução numa estaca em formato de cruz, ela começou a ser promulgada pelos romanos, né? A gente sabe disso. Mas o mundo antigo tinha o hábito de prender os seus inimigos ou prender o corpo dos seus inimigos em madeiros, em árvores, em troncos, às vezes pendurado numa muralha, né? Como já temos relatos do Antigo Testamento. Agora eu não me lembro muito bem quem foi, mas eu sei que tem um homem com um nome famoso que foi pendurado na muralha do castelo. Acho que foram os filhos de Saul, alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui, tecnicamente, o texto não está falando de uma cruz, porque a cruz começou a ser promulgada pelos romanos, né? Existe a tradição de você pendurar no madeiro uma pessoa, às vezes que era executada por causa que ela foi pegar, como é que se diz, num crime, né, que gerava a pena de morte. A lei mosaica previa vários crimes que tinha a pena de morte. E o corpo ficava pendurado até o pôr do sol, sabe? Os judeus, os israelitas, na época do deserto, não costumavam fazer muito isso. Eles, geralmente, quando tinha um apedrejamento ou quando tinha algum tipo de pena capital, né, o lançamento de pedra, as pessoas procuravam um lugar muito alto e apedrejavam a pessoa até que ela caísse e se estatelasse numa pedra mais profunda embaixo e lá ficava, né, essa pessoa. Isso não foi relatado muitas vezes na Torá, não tem registro sobre isso. Mas nós sabemos que o mundo antigo tinha esse costume. O mundo antigo tinha esse hábito de fazer com que o corpo dos seus criminosos fosse pendurado
para poder demonstrar aos que passavam no lugar que ali houve uma sentença. E a lei de Moisés dizia que o corpo não podia ficar pendurado no passar do sol, ou seja, os judeus eles têm um calendário lunisolar. Né? Algumas vezes o calendário é orientado pela lua, outras vezes é orientado pelo sol, e depois tem uma mescla onde surge um mês a mais. Eles têm 13 meses em alguns anos. E vai acontecer o quê? Para eles, o dia se encerra no pôr do sol de 17 horas. 17h15, 17h35. Quando o sol se põe e nasce a primeira estrela, para eles é um dia novo. Então a regra dizia que o corpo não podia ficar pendurado no pôr do sol. É por isso que Cristo morre tão cedo na crucifixão, e é por isso que o José de Arimateia, o Nicodemos e os seguidores que restavam dele foram pedir o corpo, porque os fariseus começaram a pedir para tirar os corpos, porque já estava dando hora do sol se pôr e eles ainda estavam pendurados, não podia ficar, né? Ia macular a terra, vamos dizer assim. Só para poder deixar isso bem claro para você. Mas voltando ao caso da maldição, se você está numa igreja, ou se você tem parentes ou pessoas que você gosta, que falam para você, você é crente, né? Você aceitou o evangelho, você está dentro do reino de Deus, você pertence a Cristo, né? E se essa pessoa fala com você que você precisa ir no culto de libertação, ou que você precisa fazer uma quebra de maldições, eu não sei que tipo de maldições, ou eu não sei se você realmente aceitou o evangelho, se Cristo realmente vive em você. Porque a palavra fala que você agora é uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, quer dizer, a lista de maldições também se faz nova? Também se renova isso e você precisa constantemente fazer quebra de maldição? O sangue de Cristo não é suficiente? É que muitas vezes, irmãos, nós começamos a olhar para nós mesmos e somos pecadores, somos falhos. Eu não tenho que olhar mais para mim, eu tenho que olhar para Cristo que está em mim. Se eu se tornei uma nova criatura em Cristo, e nós estamos sempre batendo na mesma tecla porque estamos a falar desse assunto. Se Cristo está em mim, eu se tornei uma nova criatura, mas eu começo a olhar para mim mesmo, para o meu homem interior. Se eu começar a olhar para mim, eu vou ver muitas falhas, porque não existe ninguém santo, certinho, senão estava na glória, né? Então, nós somos... Já tinha sido promovido a anjo. Nós somos pecadores, mas a partir do momento que eu sou justificado pelo esse Cristo, eu sou justo, não para minha justiça, mas pela justiça de Cristo, é totalmente diferente. Se eu estou nele, eu estou justificado, mas se eu começar a olhar para o meu homem interior, é isso, nós chamamos a vossa atenção para você não olhar para a sua pessoa, os seus erros, olha para Cristo. E se cair em delito, em pecado, em transgressão, porque tem que ser um acidente de percurso na vida de um crente, não um hábito, não é iniquidade, né, que já estudamos aqui numa aula passada. Sim. Nós temos Jesus para nos limpar, mas não viver no erro, né? Nós temos uma mudança, é uma metanoia é uma mudança de mentalidade. Estou em Cristo Jesus e uma nova criatura, um novo homem. Aí você se liberta, aí que se chama-se a paz que o mundo não pode oferecer. A paz que excede todo o entendimento. Mas se eu olhar para o meu homem interior, eu vou ficar sempre em atormento, sempre em desespero, sempre olhando para mim, porque sou pecador e eu começo a entrar em desespero. Aí eu tenho que me aproximar de Deus e fazer a tal barganhas com Deus. Aí é tal que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O sistema religioso nos ensinou isso, irmãos. Mas a palavra nos liberta, né? Graças a Deus. João 8,32 diz que conhecerão a verdade e ela que liberta. E realmente está libertando os Gálatas, e é isto que hoje nós estamos transmitindo através de nós hoje aqui, a cada um de nós. Por isso que nós pedimos a cada um de vocês que transmitam, compartilham, né? Sejam um missionário, sejam um homem ou mulher de Deus para transmitir. Não é placa de igreja, né? Não é dogma da igreja. Nós estamos aqui debruçados em cima de uma Bíblia. Amém? E será que isso que aconteceu foi algo completamente aleatório? Será que Deus mandou Cristo aqui para fazer um trabalho e
No fim das contas, ele foi pego de surpresa? Será que ele foi preso assim e julgado de forma inesperada? Será que toda a palavra que foi sobre Jesus naquela execução foi acidental? Então a gente vai ver agora um texto que a pregação do apóstolo a pregação do apóstolo Pedro fala bem no início da igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 23, ele fala: Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos homens maus que o crucificaram. Tudo isso está no plano de Deus. Deus, ele arquitetou tudo, né? E você percebe isso quando o próprio Pedro, na sua carta, e também existe um outro texto em Apocalipse que fala que este é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É complicado a gente tentar explicar isso de uma forma natural, porque Cristo aparece para nós em um determinado ponto da história, né? Foi tão importante essa aparição que a contagem do tempo mudou, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mas ele estava desde a fundação do mundo. Ele já foi crucificado antes da fundação do mundo, sabe? Por quê? Porque todo o ser humano precisava ser justificado. Mesmo os judeus e mesmo os povos que vivem em religiões referentes a leis, os muçulmanos e todos os outros tipos de religiões que têm um código de lei, ele não é justificado perante Deus no seu código de lei. Aquilo ajuda a pessoa a viver, aquilo dá para a pessoa um norte, coloca ali leis civis, cerimoniais, religiosas, e a pessoa vive de forma digna. Mas perante Deus, nenhum homem é justificável, nenhum ser humano. Então, como que Deus, na sua soberania, ele vai justificar um homem se por acaso ele escolheu permanecer na lei? Ele pode apresentar os seus mandamentos, né, a execução da sua lei perante Deus, mas de qualquer forma, Deus ele vai recorrer ao sangue de Cristo para poder aceitar aquela pessoa. Então ele vai viver, o judeu, por exemplo, ele vai viver de acordo com a Torá, ele vai executar a lei que foi dada ao judeu pelo próprio Deus. Nós temos que entender bem isso. O apóstolo Paulo até fala que a lei ela é justa, boa e santa, mas a lei é para o judeu, não é para nós. Mas mesmo assim, esse homem, ele tem o sacrifício de Cristo sobre ele. Porque a soberania de Deus calculou todas as coisas e aprove a Deus fazer com que o sacrifício que se justificaria o ser humano recaísse sobre Cristo. Para nós ele aparece em um determinado ponto da história, mas o real sacrifício já foi realizado antes da fundação do mundo. Eu sei que é complicado entender isso, é difícil você ter essa ideia, mas é porque Deus, ele criou todo o universo de fora. Deus ele não está contido no universo. Deus ele não precisa de tempo. Aonde Deus habita não existe tempo, não existe relógio ou ampulheta. Então Deus ele é atemporal, ele é anti-espacial, ele não está em determinado local do espaço. Ele não está no mundo físico no termo contido, ele está fora do espaço. Ele atua na sua criação, mas ele não depende do tempo e do espaço para atuar. Então fica difícil da gente conseguir entender isso numa mente humana, né? É por isso que o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele vai dizer que hoje nós vemos obscuramente, como se fosse no espelho, mas chegará um dia que nós veremos face a face e eu compreenderei como eu sou compreendido, né? Ou eu o verei como eu sou visto, alguma coisa do tipo. É preciso você entender que o sacrifício de Cristo não foi acidental. Não aconteceu, sabe? Calhou. Jesus era um cara muito bom, né? Um pregador muito bacana e ele... Revolucionário, né? Ele era revolucionário e ele acabou cutucando gente forte, né? Gente grande e, quer dizer, coitado, foi morto por causa... Não, é cálculo soberano de Deus. Já estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Antes mesmo que houvesse criação, Deus, na sua infinita sabedoria, já tinha estipulado tudo isso. E ele nos ensina que ele diz que ele é a verdade, né? Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Exato. Ninguém sobe ao Pai
Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Exatamente. Mesmo que algumas pessoas consigam fazer um malabarismo teológico para poder converter esse texto numa ideia calvinista, para nós não faz sentido, porque se realmente Deus já tivesse resolvido que Cristo seria entregue nas mãos das pessoas, por que ele iria calcular pessoas para poder ir para o céu e pessoas para poder ir para o inferno? Não faz sentido. Então, a partir do momento que nós não cremos nesse calvinismo tão fatalista e tão ferrenho, nós temos ideia de que certas vezes, logicamente que Deus ele vai ser mais duro com o pregador, como foi no caso de Jonas, né? Não adiantou ele fugir porque Deus foi atrás. Então, assim, falando em termos leigos, parece que naquele momento na vida de Jonas, Deus foi calvinista. Mas se você olha para o povo do deserto, parece que Deus foi arminiano, né? E é uma coisa interessante. Então, não existe para nós essa vista, esse ponto de vista calvinista nesse texto. O que nós usamos esse texto para poder falar, e eu acho que fica muito bem explicado, é que nada foi acidental, sabe? Deus, ele cria o mundo, meu Deus, quer dizer, eu mesmo, o homem pecou, e agora eu vou ter que fazer o quê? Aí cria-se o povo nômade que vai gerar o povo de Israel, e aí dá a lei, esse povo quebrou a lei, e agora, o que eu vou fazer? Tem que fazer, não. Já estava tudo estabelecido na presciência de Deus, na eternidade da memória de Deus, e ele já tinha feito todo o cálculo. Já está tudo estabelecido, e o sacrifício ele foi único, suficiente, necessário e satisfatório. Porque ao ponto que Jesus Cristo morre, ressuscita e vai aos céus, é a prova cabal que nós precisamos ter de que o sacrifício foi aceito. E uma vez que ele foi aceito, e está dizendo aqui no versículo 4 do capítulo 1, que ele se entregou para ser morto, para tirar os nossos pecados, então, graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo, nós temos acesso ao Pai. O véu se rasgou e você agora pode ser chamado filho mediante a aceitação desse evangelho, e você vai entrar no corpo de Cristo e você vai ter direito a uma nova nacionalidade. Lembrando-se muito bem, irmãos, que nós falamos aqui, Cristo pagou o preço e pagou todos os nossos pecados. E continuar neste pecado ou continuar na minha vida, porque Cristo já pagou o preço? Vou continuar então, então Cristo já me pagou os meus pecados, se eu pecar pela graça de Deus, pela nova aliança do sangue dele, eu posso chegar-se a ele e pedir logo perdão. Não, irmãos, não é isso que nos ensina, né? Ensina uma mudança de vida, é não mais viver nessa vida de pecado, é tentar ser uma vida de retidão, uma vida íntegra, uma vida mudada, um caráter totalmente mudado, né? É importante a gente deixar explicado que aceitar Jesus, como foi dito aí nas igrejas, né? Jesus é que nos aceita, a gente não tem que aceitar nada. A gente pode aceitar a verdade do Evangelho, né? A gente pode ser convertido ao Evangelho. Mas vamos colocar dessa forma para todo mundo entender. Aceitar Jesus não é você levantar a mão numa igreja, não é você receber oração. Aceitar Jesus não é você repetir palavras de um pastor que vai dar um discurso dizendo o que você tem que falar, que você, aceitou Jesus. Aceitar Jesus é você ter uma metanoia. O que Paulo fala? Uma mudança de mente que vocês têm que ter, uma renovação da sua mente. E ele vai além, ele fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes ele trabalha e ajude aquele que não pode se sustentar. Aquele que cometia crimes, não cometa mais, viva uma vida justa, reta e santa. Então, aceitar Cristo não se denota num discurso, ou se você agora é um pregador, ou se você agora veste um paletó, ou se você por acaso fez uma oração forte em uma igreja dessa. Aceitar Jesus é uma coisa diária que acontece, Mais futuramente nós vamos entrar aqui em Gálatas capítulo 5, 23, que vai falar a respeito dos frutos, ou melhor, do fruto do Espírito, né? São várias facetas, várias apresentações do fruto do Espírito. Então é ali que você percebe se você aceitou Jesus ou não. Se você tem domínio próprio, se você tem paciência, se você tem obediência e temperança, se você tem amor pelos seus irmãos.
Porque isso é a marca de quem aceitou Jesus. Uma mudança de vida. Agora, se você continua caloteiro, se você continua batendo na sua mulher, ou se você, mulher, continua traindo seu marido, se você continua fazendo coisas erradas, desculpa, filho, você aceitou uma filosofia de vida. Talvez você aceitou um discurso, um empoderamento numa igreja. Ou um dogma de uma igreja. Um dogma de uma religião. Mas se você aceitou a Cristo, então você tem que fazer aquilo que Cristo fez. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, porque Jesus ele salva o coração, mas o caráter quem muda é você. Se você não precisasse se mudar, Jesus não teria dito para você negar a si mesmo. Tomar a sua cruz significa que você está disposto a ser executado pela verdade do Evangelho. É uma renúncia, né? É uma renúncia diária. Renunciar, né? Renúncia diária. Sabe? Uma vez eu estava ouvindo um pastor, e foi na época que eu estava no Brasil ainda, ele falou uma coisa que ficou na minha mente gravada. Ele disse assim: eu não preciso, todos os dias que eu saio de casa, fazer um propósito de não trair a minha mulher. Eu não preciso estar na rua e ver uma mulher bonita para poder eu decidir não trair a minha mulher. Eu decidi não trair a minha mulher no dia que eu me casei. Porque ela estava na presença de Deus, estava na presença dela, estava na presença dos meus convidados e eu jurei a ela uma fidelidade. Eu não preciso falar com Deus todo dia para poder eu não adulterar, eu não matar, eu não fazer uma coisa, porque isso é uma coisa que eu preciso ter na minha cabeça todos os dias. Eu preciso manter esse decreto que foi firmado quando eu aceitei o Evangelho. Viver dessa forma diferente, né? Então, o que Cristo faz? Nós vamos entrar agora num ponto, justiça de Deus. Abre aí comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 21. E lá tem um texto que vai dizer assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha, isso vem resumir tudo aquilo que foi falado até agora. É Bíblia, irmãos. Isso não é um diálogo nosso. Você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e conceber essa ideia. Em Cristo não havia pecado. A gente já sabe disso. Mas Deus colocou nele os nossos pecados. É por isso que ele é maldito de Deus. É por isso que ele foi executado pelo próprio Deus. Para que houvesse esse conserto. Sabe? Quando você peca, merece castigo e Deus não executa você, é porque quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Exato. Ele vê o sangue de Cristo em você, que é o pagamento pelo teu resgate. Entende isso? Então, aqui você percebe que nós não podemos viver uma vida de pecado. A gente já passou disso. Ah, irmão, mas eu peco. Sim, todos nós pecamos. Mas o livro de Hebreus vai dizer que o sangue de Cristo e o sacrifício foi aceito uma única vez para sempre. Então, todos os erros, né, de percurso, como a gente costuma falar, todos os pecados que nós cometemos e vamos continuar cometendo, enquanto a gente estiver preso nesse corpo, a gente vai continuar cometendo, porque nós somos imperfeitos, esses pecados serão perdoados, porque o sacrifício já foi feito. Jesus não tem que morrer de novo. Mas o autor de Hebreus, ele deixa bem claro uma coisa, que nós não podemos nos fiar nessa garantia e viver pecando intencionalmente. E ele usa um exemplo do Antigo Testamento, ele fala assim: se na lei de Moisés, por acaso, 2 testemunhas ou mais, ela conseguia condenar uma pessoa à morte, imagina quão mais severa será a punição daquele que continua pisando o sangue de Cristo. Porque cada vez que você comete um pecado que você sabe que é pecado, você faz todo um arquiteto, você faz todo um plano para você pecar. E você sabe que Jesus já pagou por esse pecado, e você continua fazendo. Você entendeu na sua cabeça diabólica que eu posso continuar fazendo porque Cristo pagou e eu já não tenho mais pecado, e eu continuo fazendo. Você está colocando Cristo na cruz diariamente. E a palavra em Hebreus está dizendo: ai daquele que coloca o Filho de Deus em vitupério, ai daquele que crucifica o Filho de Deus, porque ele já foi crucificado. Aqui está a resposta para nós: vivamos de acordo com a vontade de Deus. E como é que a gente sabe a vontade de Deus? Romanos 12. O que eu tenho que fazer? Não absorva a forma desse mundo, não se conforme com o mundo, não entre na forma do mundo.
Não faça como o mundo faz. Entende? Antes, você tem que viver de forma justa para você saber e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você faz isso? Negando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo Cristo diariamente, se negando novamente. Pecamos. Mas o que o apóstolo João diz na sua primeira carta? Filhos, não pequem, mas se por acaso alguém pecar, saiba que existe junto a Deus um advogado. E esse nosso advogado é o próprio Cristo. Então nós estamos fiados no trabalho crucifixial que Cristo fez, né? Nós não temos essa absolvição dos pecados por nós mesmos. Nós não conseguimos realizar esse ato baseado na nossa, como você é justo, você é uma pessoa tão bacana, você ora tanto, você vai no monte tantas vezes, olha, você até vê anjo. Não. Nós nos baseamos no sacrifício de Cristo. Único, totalmente suficiente, sabe? E a graça de Cristo nos basta. É isso que tem que ficar bem falado aqui. A graça de Deus é libertadora. Nos liberta do pecado, do mundo, do castigo eterno. Cristo foi nosso suficiente substituto, o sacrifício perfeito. Paulo, na Epístola aos Gálatas, defende estas verdades, lutando contra o sistema judaizante da Igreja de Jerusalém e contra os falsos apóstolos que disseminavam um outro evangelho. Olha, querido, fique muito atento com essa nova revelação. Nós falamos isso na aula anterior. Fique muito atento com essas palavras de eu tenho uma nova revelação. Cuidado com isso. Cristo é suficiente para você. A graça de Deus nos basta. Nós precisamos ficar firmado nisso. Eu quero deixar um texto para que você consiga agora refletir durante esse tempo que você levar para poder assistir um outro vídeo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Eu acho que ele é o cerne, né, a potência máxima da carta aos Gálatas. Paulo, ele é brilhante nesse texto e ele consegue meio que resumir toda uma ideia que ele passa durante todo o contexto da carta inteira nesse pequeno versículo. Gálatas 2, 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. É muito, muito frustrante você ver uma pessoa que se diz convertida, que aceitou Jesus, que vive na igreja, que pratica a sua religião, mas ela insiste em ser boazinha para poder agradar a Deus. Ela insiste em obedecer regras humanas para poder agradar a Deus. Ou ela ainda vive nos ritos mosaicos, ela ainda vive na execução dos mandamentos para que Deus a aceite. Então, Cristo morreu em vão. Irmãos, é muito interessante o que Paulo está nos ensinando aqui, que naquela altura, muitos judeus estavam convertendo a graça, ao cristianismo, sendo justificado por Cristo. E estava havendo aqui um conflito, né? Sim. Então Paulo foi expor essa revelação teológica exposta aos Gálatas, né? Essa exposição. Mas ainda aos Gálatas, nós podemos ainda dar um desconto. Por quê? Porque ele saía de uma tradição muito judaica. Mas hoje, a igreja de Cristo Jesus, a igreja, a noiva, né? Vamos dar o nome, noiva de Cristo, o evangélico, ainda se mistura. Igreja, noiva, nova aliança de Cristo, né? Nós ceiamos, levantamos o cálice, este é o corpo que é partido por vós, está aqui no madeiro, foi partido por vós no madeiro, sacrifício, foi moído pelas nossas transgressões, né? Que vamos lá buscar o Isaías, né? 53. E depois ele levanta o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Esta é a igreja de Cristo. Então nós vivemos neste
tempo de amor, justificado por Cristo, mas ainda esta igreja está voltando à tradição judaica e se mistura, funde com a igreja. Tradições judaicas, vamos buscar tradições, vamos buscar... Então se mistura, então nós estamos a debater isso hoje ainda, no século XXI, algo que poderia ser muito bem claro. Eu acho muito interessante a palavra que o escritor aos Hebreus e também o Judas, na sua cartinha, ele fala, né? Ele diz assim que eu poderia estar falando com vocês coisas muito mais profundas, né? Mas precisei escrever agora para poder falar do alicerce da fé, para poder falar das coisas rudimentares, do início. Sabe, eu não tenho nada contra, eu acho até bonito você visitar uma igreja, né, evangélica. Eu realmente acho muito bacana algumas igrejas que fazem o hábito de fazer festas, né, por exemplo, a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, ou fazer um culto da festa de Pentecostes e fazer a festa desse ou daquele, mas assim, como se fosse um item histórico, sabe? Como se fosse uma demonstração de como era naquela antiguidade. E não para que você acredite que isso seja o fator da sua libertação, sabe? Olha, compre esse itemzinho porque assim como foi lá Moisés e a cobra, não sei o quê, e de repente você vai levar esse item para casa e vai te abençoar. Isso aí... Isso faz me lembrar muitas igrejas que fazem aquelas campanhas da Arca da Aliança. A Arca da Aliança agora, a presença de Deus está em nós, em Cristo Jesus. Exatamente. Mas fazem aquelas arcas pequeninas, entrega, e as pessoas pegam como um amuleto aquilo, levam para casa. Esse é o problema. Está tirando a resolução de todos os seus pecados e maldições de Cristo e está colocando em outro objeto. Exatamente. Bom, nós acabamos. Este ponto 4 foi o último ponto dessa aula, a autoridade do verdadeiro evangelho. E eu convido você para dar prosseguimento nesse estudo. Nós já vamos entrar na segunda aula, na semana que vem, e vamos discutir isso dessa forma calma, didática, para que você possa abrir a sua Bíblia e refletir junto conosco. Então, não falte ao próximo vídeo e sempre deixando aquele incentivo para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que o Evangelho seja anunciado do jeito puro e simples, conforme ele foi escrito. Amém? Amém? E na descrição do vídeo, irmãos, está aí o nosso link, vai estar lá o nosso link, e nós disponibilizamos este estudo em arquivo em PDF, gratuitamente, para chegar a você gratuitamente. Você estudar, então nós estamos no primeiro módulo, tem vários módulos aqui, tem um estudo tremendo, Deus falando conosco, e Deus tem algo muito especial no próximo vídeo também, amém? Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo. Até a próxima, fique com Deus.